Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no CFC Academy. O meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu trago assuntos interessantes que caem para os concursos de contador. E para hoje eu separei os temas relacionados à Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei muito importante para o nosso concurso, e nós vamos focar do artigo 15 até o artigo 17, focado especificamente nas despesas de caráter continuado. Você vai entender como cai, como está na lei e como pode vir a cair na sua prova. Então isso é muito interessante porque geralmente é uma lei que cai com muita frequência, em todos os concursos cai alguma coisa da Lei de Responsabilidade Fiscal, então é importante que você conheça ela, além da lei do orçamento, é claro, de cabo a rabo. E vamos seguindo aqui, como nós temos a nossa conhecida introdução, nós somos o CFC Academy e trabalhamos com concursos públicos e o exame de suficiência. Em relação ao exame de suficiência, para você que está agora se formando em ciências contábeis ou se formou há algum tempo e ainda não tem o CRC, com o método 3R você vai conseguir tudo o que você precisa para poder ser aprovado e conseguir o seu tão sonhado CRC e poder exercer a sua atividade como contador. Além disso, também nós temos a comunidade do contador concursado, que lá você terá acesso a diversas aulas dos temas principais que você vai poder estar competitivo e conseguir o seu tão sonhado cargo público como contador. Além disso, nós temos também o CFC Questões. Dentro dessa plataforma, nós já temos mais de 6.000 questões voltadas tanto para o exame de suficiência, como também para os concursos públicos, e ali é tudo que você precisa de apoio para chegar à sua tão sonhada aprovação. Então, aqui na tela temos o QR Code, recomendo que você entre lá e conheça um pouco mais dos nossos produtos, porque com certeza vai ajudar você na sua aprovação, como eu também já fui um aluno desde o início do CFC Academy, tínhamos poucos inscritos, e eu confiei no trabalho do Felipe, e é uma metodologia muito boa em relação aos PDFs, a forma como foi feita, eu já elogiei bastante em relação a isso, e acredito que também vai te ajudar. Além disso, também nós temos o nosso grupo exclusivo para quem faz parte dessa comunidade do contador concursado, e lá nós trocamos muitas informações para aqueles que estão em busca do seu tão sonhado cargo público, ou em alguns casos já são até concursados, e aí buscam agora crescer na carreira, buscando agora seu cargo como contador. E para a aula de hoje, como eu falei no início, nós vamos focar do artigo 15 até o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E para quem está chegando agora, o meu nome é Claudinei Oliveira e semanalmente eu trago questões e temas interessantes que vão cair na sua prova, no seu concurso. E algo muito importante, eu gosto até de, antes de entrar nessa aula, eu ressaltar também, para você que acompanha a gente há mais tempo, você já percebeu que muito do que eu trago em relação à contabilidade pública, nós trazemos como fonte o MCASP. E para quem não conhece, o MCASP é o Manual da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que anualmente a Secretaria do Tesouro Nacional atualiza ele e publica para que todos os contadores públicos sigam aquelas diretrizes. Então, tem desde um conceito mais básico até, por exemplo, uma forma como você vai contabilizar uma determinada movimentação. Então, eles mostram aonde deve ser contabilizado o crédito, aonde deve ser contabilizado o crédito, quais são as movimentações que vão fazer, por exemplo, aquela receita, aquela despesa dentro do plano de contas do setor público. Então, algumas contas, por exemplo, vão movimentar só o patrimonial, outras o patrimonial e as contas de controle. Então, o MCASP, ele vai te ajudar muito em relação aos estudos, porque isso cai também em algumas provas, mas também no seu dia a dia como profissional. Muitas das coisas você vai precisar recorrer ao MCASP para que você tenha mais dinamismo para conseguir fazer o seu trabalho. Não necessariamente você vai entrar já sabendo tudo. Então, é uma grande ferramenta que nós temos no serviço público, o MCASP e o MDF também, que futuramente nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Mas caso você já queira se ambientar, o MDF é o Manual de Demonstrativos Fiscais. Então, ali ele mostra para cada publicação que a gente vai fazer, como é composto aquele balanço, aquele demonstração que vai ser publicado. Então, eu gosto sempre de contextualizar, porque caso você esteja vendo pela primeira vez, você tem acesso também, é público esse documento, e você pode já conhecer ele e aprender um pouco com ele. Eu sempre deixo a ressalva que, para quem está iniciando agora e vai pegar diretamente esse documento para tentar estudar, por mais que caia em algumas provas muitos temas do MCASP,
Para o primeiro contato acaba sendo um pouco difícil, porque é um livro extremamente técnico que tem mais de 500 páginas. Então, para você que ainda não pegou ali a base de algumas coisas que também são muito importantes para o nosso concurso, o ideal é que você comece, como eu sempre digo, em relação à lei do orçamento, à lei de responsabilidade fiscal, os princípios básicos em relação às licitações e os direitos, como direito administrativo e direito constitucional. Essa seria a base para você começar a ficar competitivo nos concursos. Claro que conforme vai passando o tempo, o ideal é que você vá se aprofundando e não só naquilo que mais cai, mas que tenha o pleno conhecimento de diversos outros assuntos que são muito importantes, mas que às vezes não caem com tanta frequência, como, por exemplo, essas duas leis que eu falei inicialmente. Então, só para fazer esse contexto, para que a gente possa iniciar a nossa aula. E voltando agora, em relação ao conteúdo que nós vamos ver hoje, são dos artigos 15 até o artigo 17. E caso você queira conhecer um pouco mais das minhas redes sociais, eu tenho o meu Instagram, que é Claudinei Concursos. Lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais focada, principalmente nos concursos que têm a formação em ciência contábil. Então, por exemplo, controlador interno, contador, analista de orçamento e diversos outros cargos voltados para a contabilidade e que exigem a formação em ciências contábeis. E caso você queira me conhecer no YouTube, o meu canal é Claudinei Concursos. Lá eu falo de concursos de uma forma um pouco mais abrangente. Então, faço análise de editais e diversas outras informações voltadas para o concurso público. Aí lá, de forma mais abrangente, posso pegar editais de ensino médio, editais de guarda municipal, de uma forma mais abrangente para que você possa entender como funciona ali o processo de um concurso público. Agora, continuando aqui, eu trouxe o conceito desses artigos, então nós vamos pegar esses 3 artigos específicos para as despesas de caráter continuado. Então, caso você queira ter acesso a esse mesmo conteúdo, você pode acessar o site do Planalto. No site do Planalto, você tem acesso a todas as leis que você estiver procurando. Então, por exemplo, como eu falei no início da aula, a lei de licitações, a lei de orçamentos, todas elas você consegue encontrar no site do Planalto, já atualizadas, e eles informam quais são as atualizações. Para esse caso, eu trouxe aqui os artigos focados na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela que nós vamos nos debruçar hoje em relação às questões que vamos resolver à sequência da aula. Então, ele conceitua aqui da geração da despesa, artigo 15. Serão considerados não autorizados e irregulares, lesivas ao patrimônio público, a geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam os dispositivos no artigo 16 e 17. Então aqui é um artigo um pouco mais introdutório. Nesse artigo, ele já nos deixa preparados em relação aos próximos 2 artigos que vão vir, que é o 16º e o 17º, que ali sim ele vai conceituar o que é uma despesa de caráter continuado e por que nós temos que atendê-la e qual é o efeito dela em si no orçamento público. Então, no artigo 16º, nós temos a criação, expansão ou aperfeiçoamento de uma ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de, primeiro, estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Isso aqui é algo muito importante. Caso você esteja me acompanhando com o material de revisão ou esteja preparando seu material de revisão, eu convido você a anotar, porque cai nas provas, cai nas questões e eles tentam confundir muito. Então, tudo que você vê em relação a datas é importante que você saiba para que você não caia em pegadinhas. Então, aqui eu já vou até grifar para ressaltar a importância no exercício que entra em vigor e nos 2 subsequentes. Principalmente esse valor aqui, nos 2 subsequentes. Agora vamos para a segunda. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei complementar, considera-se 1. Adequada com a lei orçamentária anual, a despesa com objetivo de dotação específica e suficiente, ou que esteja abrangida por crédito genérico,
de forma que, somada todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. Então, caso você já tenha visto nas outras aulas, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela traz alguns limites. E o objetivo nosso, enquanto guardiões em relação ao orçamento, é que esses limites sejam atendidos. Para quem não sabe, o Tribunal de Contas ele fiscaliza, dentro das suas atribuições, a Prefeitura, os órgãos do Estado, e no caso de um órgão que seja federal, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Então, todos aqueles limites que nós encontramos na Lei de Responsabilidade Fiscal, aquilo é avaliado pelos auditores, e caso seja ultrapassado, aquele ente, aquele órgão, tem diversos problemas, vamos colocar assim, em relação à parte orçamentária. Nos piores casos, por exemplo, deixe de receber, por exemplo, algumas transferências. Então, por isso que é muito importante que o órgão seja atento em relação aos limites, tanto de despesa com o pessoal, como limite de endividamento, por exemplo, porque isso pode atrapalhar em relação à execução do orçamento ao longo do ano. Agora 2, compatível com o plano plurianual e de diretrizes orçamentárias, a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesse instrumento, e não infrinja qualquer de suas disposições. Parágrafo 2º. A estimativa que trata o inciso 1 do caput será acompanhada de premissas de metodologia e cálculo utilizadas. Aqui eu vou fazer um parênteses em relação àqueles que estão novos nas nossas aulas. Você não precisa ser o expert em direito, mas você vai ver que na contabilidade, muitas das coisas que a gente vai pegar ali ao longo do dia são relacionadas ao direito e são relacionadas às leis. Então você vai acabar tendo essa familiaridade, por exemplo, com alguns jargões jurídicos. Então, à medida do possível, eu vou traduzindo para vocês, caso você não tenha ainda esse conhecimento, porque vai te facilitar muito em relação à leitura de alguma lei. Então, como nós podemos ver aqui, quando ele vem com esse símbolozinho, significa parágrafo. Então, nesse exemplo aqui, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e, por exemplo, os outros são os incisos. Então, para cada parágrafo, nós temos os incisos em alguns casos, não vai ter em todos os casos. Como, por exemplo, tem um artigo que vai ser apenas o artigo, ele não vai ter parágrafos e incisos dentro dele, como, por exemplo, só para ficar um pouco mais claro para vocês, aqui o artigo 15. Vocês podem ver que não teve nenhum inciso, nenhum parágrafo. Apenas o artigo 15 falando em relação ao que nós vamos encontrar no artigo 16 e 17. Mas isso só para contextualizar para vocês e exemplificar. E aqui no artigo 16, nós temos os incisos e o parágrafo 1º, parágrafo 2º, como nós conhecemos agora. E o que seria o caput? Caput é a cabeça do artigo. Então, caso você tenha essa dúvida e quando você vir em alguma lei, o que seria o caput? Caput é a cabeça do artigo. Seria a primeira linha. Como, por exemplo, aqui, o caput do artigo 15 serão consideradas não autorizadas. Aqui o 16 nós temos criação, expansão, aperfeiçoamento não governamental. Isso é o caput do artigo, é a primeira linha, a cabeça do artigo, como o pessoal costuma dizer. Agora, continuando aqui, no parágrafo 3º, ressalva-se do dispositivo nesse artigo a despesa considerada irrelevante nos termos em que se dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 4º, as normas do caput constituem condição prévia para: inciso 1º, empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens e execução de obras. Inciso 2º, desapropriação de imóveis urbanos, que se refere ao parágrafo 3º do artigo 182 da Constituição. E agora, o artigo 17º, considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente da obrigação legal e sua execução por período superior a 2 exercícios. E aqui nós temos a ADI, o número da ADI, caso
você queira se aprofundar um pouco. Caso você esteja no início, não será necessário você se aprofundar tanto em relação a essas ADIs. Agora, parágrafo 1º. Os atos que criarem ou aumentarem a despesa do que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso 1 do artigo 16º e demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. Então, você pode grifar essa palavra-chave aqui, demonstrar a origem dos recursos. Isso é algo muito importante para você saber também. Parágrafo 2º. Para efeito do atendimento do parágrafo 1º, o ato será acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas e resultados fiscais previstos no anexo referindo ao parágrafo 1º do artigo 4º, devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes ser compensados pelo aumento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa. Então, isso aqui você pode anotar também, ou no mínimo fazer um grifo, que é algo muito importante. E é importante e algo de fácil entendimento. Então, vou até voltar a câmera aqui. Como nós entendemos aqui, uma despesa de caráter continuado é algo que não vai ser temporário, é algo que, por exemplo, vai se perdurar por mais de 2 exercícios, como nós vimos na lei. Então, quando você vai reduzir um tributo ou aumentar alguma receita, você não vai poder, em questão da administração pública, fazer algo que seja, por exemplo, por 6 meses, por 1 ano. Se você tem aquela despesa que vai perdurar, por exemplo, por 5 anos, você minimamente tem que garantir uma receita para aquela despesa que vai perdurar por 5 anos. Então, para cada despesa de caráter continuado que você fizer, você vai ter que colocar ali qual é a compensação, qual é a contrapartida, por exemplo, daquela despesa. E isso vai entrar para muitos outros casos dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, isso é de fácil entendimento e é importante porque as bancas podem acabar tentando te confundir em relação a isso. Agora, continuando aqui, parágrafo 3º. Para efeito do parágrafo 2º, considera-se aumento permanente da receita ou provimento da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Então, o que nós podemos entender aqui em relação ao parágrafo 3º? A setinha ficou ruim, mas dá para entender que eu estou me referindo ao parágrafo 3º. O aumento permanente, o que ele vai ser considerado? A ampliação da base de cálculo, a majoração ou criação de um novo tributo ou uma contribuição. Então, você pode sim acabar criando um novo tributo, majorando um tributo, por exemplo, um número redondo. Caso tenha o imposto X daquela cidade que é 5%, pode o ente mudar para, por exemplo, 6%, 7%. Ele tem essa opção. Claro que não é o melhor dos mundos, porque ninguém gosta de aumentar os tributos, então geralmente os entes acabam tentando cortar algum gasto para compensar, por exemplo, essa nova criação de despesa de caráter continuado. Mas poderia compensar também com uma nova receita, que não é muito adotado, porque acaba sendo impopular e acaba trazendo outros problemas para a administração pública nesse caso. Agora, continuando aqui. Quarto, a comprovação referida no parágrafo 2º, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e metodologia de cálculo utilizada sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa e as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Parágrafo 5º. A despesa que trata esse artigo não será executada antes da implementação de medidas referidas no parágrafo 2º, as quais integrarão os instrumentos que a criar ou aumentar. Parágrafo 6º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida, nem ao reajustamento da remuneração de pessoal de que trata o inciso X do artigo 37 da Constituição. E o parágrafo 7º considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. Então,
caso você criou uma despesa, por exemplo, por 6 meses e você vai precisar aumentar ela, por exemplo, para 5 anos, isso é considerado um aumento da despesa e ela passa a ser de caráter continuado. Então, tem essa maleabilidade em relação ao período. Algo que seria temporário pode acabar se tornando uma despesa de caráter continuado, e isso pode cair na sua questão, a banca pode também tentar te confundir em relação a isso. Agora, em relação aos artigos, nós terminamos aqui o artigo 17º, e nós vamos entender como cai nas questões de concurso. Então, para a primeira questão, eu trouxe uma questão da banca Fundatec, para o cargo de agente de controle interno, Prefeitura de Santa Rosa. De acordo com a Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação de sua execução por um período superior a 2 exercícios, refere-se à despesa, e aqui nós temos as opções. Alternativa A, corrente, obrigatória, de caráter continuado. B, de capital para a construção de imobilizado. C, corrente, obrigatória e de caráter não continuado. D, de capital, não obrigatória e de caráter não continuado. Alternativa E, corrente, não obrigatória e de caráter descontinuado. Então, vou deixar um tempinho para você pensar, lembrando que você pode pausar, tenta responder antes de mim, depois você despausa, tenta ver o porquê errou, o porquê acertou. É importante, como o Felipe fala, em toda questão que você fizer, você absorva tudo aquilo que a questão tem para te passar. Então, não é só ver qual é a certa, você tem que entender por que ela está certa e por que as outras são erradas. Então, com isso, você vai evoluir muito mais naqueles temas. Então, uma questão pode trazer diversos outros tópicos que vão servir para você, por exemplo, como uma revisão. E esse estudo mais ativo faz com que você melhore o seu rendimento e chegue à sua aprovação. Agora, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa A, é uma despesa corrente, obrigatória e de caráter continuado. Lembrando que essa prova foi para controle interno, mas isso tanto cai para contador como para outros cargos que são correlatos também à formação de quem tem ciências contábeis. Então, sempre bato na tecla, caso seja uma prova próxima da sua residência e você já esteja estudando há algum tempo, por mais que saia um edital que não tenha o cargo para contador, vale a pena você fazer o concurso para tentar o cargo de controlador. Em alguns casos, a pessoa que é aprovada como controladora tem ciências contábeis. Então, já estaria possivelmente estudando para o cargo de contador e consegue sim a aprovação como controlador. Porque uma boa parte da prova é correlato, tanto que cai para contador como para controlador. Então, com alguns detalhes a mais que vocês vão pegando ao longo do tempo, você vai ver que você vai ter 2 oportunidades de aprovação ao invés de uma. Então, isso seria um bônus para você. Agora, nós vamos para a próxima questão. Foi da banca Selecom, ano de 2023, assistente técnico, Prefeitura de Pri do Leste. De acordo com o artigo 16º da Lei Complementar 101 de 2000, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado, dentre outros, da alternativa A, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem compatibilidade com as previsões estatísticas positivas ofertadas pelos institutos oficiais de pesquisa. B, declaração de autoridade competente de que cumpre com as melhores práticas da responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. C, estimativa do impacto orçamentário financeiro para exercício atual, mesmo que seja incompatível para os exercícios subsequentes. E D, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa
D. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária, que está alinhada com aqueles artigos que nós vimos no início. Então, qual seria os pontos errados das outras alternativas? Como vocês podem ver na alternativa A, o início é parecido, porém o final é que torna aquela alternativa errada. Então, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem compatibilidade com as previsões estatísticas positivas ofertadas pelos institutos oficiais de pesquisa. Isso aqui acaba tornando errada a alternativa inteira. Agora, analisando a alternativa B, declaração de autoridade competente de que cumpre com as melhores práticas de responsabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Vocês podem ver que essa afirmativa não tem uma relação direta com o comando da questão. Então, em alguns casos, uma das alternativas pode até falar alguma coisa que faz sentido, mas não é aquela que responde melhor ao que está sendo perguntado. Então, isso é algo que você vai prestando atenção conforme você vai fazer muitas questões de prova. Como a gente pode analisar aqui, a alternativa A, o início dela estava certo. Então, declaração do ordenador de despesa que tem aumento e compatibilidade com as previsões. Que tem aumento e compatibilidade. Vamos supor que a pessoa está com pressa, lê o início aqui da questão, viu que faz sentido e já coloca como certa. Se você não lê a alternativa como um todo, você acaba perdendo a oportunidade de destacar aqui e concluir que ela estava errada. E eles colocam logo na alternativa A para induzir a pessoa logo ao erro. Então, muito cuidado. E a alternativa B? Ela está falando alguma coisa que faz sentido, mas não é aquilo que responde o comando da questão. E eles já colocaram logo na alternativa B também. Isso poderia também deixar aqui mais uma pegadinha para você acabar caindo e perdendo a questão. Como vocês viram, como eu já falei o gabarito, o nosso gabarito é apenas a alternativa D. Então, além disso, a gente tinha aqui a alternativa C para acabar nos enrolando e perdendo uma questão. Ou seja, a alternativa C, estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício atual. Então, também, até a metade da afirmativa está correta, mesmo que seja incompatível para os exercícios subsequentes. Aqui torna a alternativa errada. Lembra no início da aula, quando eu falei para vocês marcarem porque aquilo é importante? Esse é um exemplo de pegadinha. Aqui seria estimativa do impacto orçamentário financeiro para o exercício atual e mais 2. E aqui eles trocaram essa letra da lei, o que fez essa alternativa estar errada também. Então, lembrando que para esse caso, do artigo 15 ao artigo 17, vai precisar da estimativa do impacto orçamentário e dos 2 subsequentes. E agora a alternativa correta, a declaração do ordenador de despesa, de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual. É o nosso gabarito, letra D. Próxima questão, banca FGV, o ano de 2023, para o cargo de analista judiciário do Tribunal de Justiça. Especialidade, contabilidade. Ao revisar projeto de lei do plano plurianual de um ente público, um analista de planejamento levantou questionamentos quanto à abrangência dos programas de duração continuada, previstos como conteúdo do PPA. O texto constitucional não explora o conceito, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal contribui com essa lacuna ao definir despesa obrigatória de caráter continuado. Em termos de prazo, a lei complementar caracteriza como caráter continuado a despesa. Então, aqui o comando da questão quer saber o que caracteriza uma DOC. Então, em alguns casos, você pode ver algumas questões falando essa abreviação, que seria DOC, despesa de caráter continuado. Alternativa A. Compatível com o período mínimo de vigência do PPA em que for autorizada. B. Cuja execução se estende por período superior a 2 exercícios. C.
de natureza corrente, derivada de investimentos ou de inversões financeiras no período do PPA. D. Que contribua com investimentos para a redução das desigualdades regionais no médio prazo. E E. Que cumpra todos os estágios da execução até o final do mandato em que for autorizada. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa B de bola, cuja execução se estenda por um período superior a 2 anos, ou como está na letra da lei, o exercício mais 2. E por que a alternativa A está errada? Aqui ele fala compatível com o período mínimo de vigência do PPA. O PPA ele tem 4 anos. Então aqui eles estariam pedindo 4 anos para que seja composto junto com o PPA. O que está em desacordo com o que tem a letra da lei falando do exercício mais 2. A alternativa C fala de uma despesa corrente derivada de investimentos ou inversões financeiras no período do PPA. Também essa informação está errada. E a D? Aqui ele fala apenas de contribuir com investimentos para a redução de desigualdades regionais no médio prazo. Também não faz sentido. E a E? Que cumpra todos os estágios da execução até o final do mandato que for autorizada. Até o final do mandato é o mesmo exemplo do PPA. Pode demorar 4 anos, por exemplo. Então não seria esse apenas o único caminho. Então nosso gabarito, como vocês viram, é a letra B. Agora a próxima questão, também da banca FGV, agora para analista legislativo, Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A Lei Complementar 101 de 2000, popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelece diretrizes e normas para a gestão das finanças públicas nos entes federativos do Brasil, com foco na responsabilidade fiscal e na transparência da administração dos recursos públicos. Assinale a opção que indica a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Lembra aqui da palavrinha-chave que vai te ajudar na hora da prova. Agora, despesa com pessoal. Pode ver que as bancas na primeira alternativa já colocam uma pegadinha. Então, conforme, acredito que vocês já viram as outras aulas em relação aos concursos públicos, caso não viu ainda, eu recomendo vocês que assistam. Eu já fiz uma aula relacionada à despesa com pessoal. Então, na hora da prova, na hora do nervosismo, da pressa, você vai bater o olho na área e falar: bom, despesa com pessoal, eu já estudei alguma coisa sobre, eu sei que existe, vou colocar a alternativa correta. Então, por mais que exista, não é o que está respondendo o comando da questão. Então, despesa com pessoal está descartado. B, despesas correntes, despesas de capital, a C, as duas existem também, mas de novo não é aquilo que está sendo perguntado. Então você vai ver que todas as alternativas que eles colocaram são coisas que existem. Menos aqui as despesas de transferência, ela não existe. Mas você pode ver que a B e a C são coisas que existem e provavelmente, até o momento da prova, alguém que estava resolvendo essa prova estudou esses 3 tópicos. E aí ficou na dúvida entre a B e a C, por exemplo. E aí, o gabarito é a alternativa E. Então eles colocam, claro que isso não vai ser em regra para todas as questões, mas nesse exemplo, o gabarito foi a alternativa E. Então você passou por 3 temas, como pode ver aqui, 3 temas de coisas que provavelmente você estudou e sabe que existe. E às vezes ficou com alguma dúvida. E acaba marcando errado, chutando errado, por uma certa pressa, um certo detalhe. Então, a banca ela faz muitas pegadinhas na hora da prova. Trazendo um paralelo, acredito que vocês estão estudando para concurso, já fizeram, por exemplo, alguma prova de matemática. Às vezes, você fez o cálculo e acertou o cálculo, só que o comando da questão pedia para você pegar aquele resultado do X e transformar para uma outra unidade de medida, por exemplo. Então você achou o X em horas e
deveria transformar, por exemplo, em minutos. E aí você perdeu uma questão que você fez o cálculo certo, conseguiu achar a resposta, mas aí, para finalizar, precisava mudar a unidade de medida e perdeu a questão. Como, por exemplo, trazendo para nossa realidade agora na contabilidade, você estudou tudo, sabe que existe a A, B e a C, mas não é o que está sendo perguntado. Gabarito é a letra D. Então, muito cuidado, muita atenção para acabar não perdendo uma questão de algo que você sabe por pressa, por descuido, por desatenção, por exemplo. Então, nosso gabarito, letra D. Próxima questão, Banca Celecom, ano de 2024. O cargo de contador, Prefeitura de Sapezal. A prova foi no dia 17/3. A despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. Olha, aparecendo de novo aqui. Caso você tenha impresso, vai marcando aí para você ver como é importante, como se repetem. 2 exercícios consagram o conceito estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal relativo a alternativa A, corrente permanente, B, obrigatória de caráter continuado, C, administrativa financeira constante e D, permanente plurianual orçamentária. Então, para essa, não temos nem muito o que nos estender em relação às alternativas. O nosso gabarito é a alternativa B, despesa obrigatória de caráter continuado. Próxima questão, Instituto Axis, ano de 2024. Analista legislativo da Câmara Municipal de Conquista. Segundo a Lei Complementar 101 de 2000, considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo, que fixem para o ente a obrigação legal e a sua execução por um período superior a... Então aqui ele quer saber qual é o período. Essa aqui é tranquila para a gente, nós já resolvemos muitas outras questões e já grifamos muitas vezes esse período. Então, alternativa A, 6 meses. Alternativa B, 180 dias. Alternativa C, 1 exercício. Alternativa D, 2 exercícios. Nosso gabarito é a alternativa B, 2 exercícios. Então, vocês podem ver que muitos dos tópicos se repetem. Esse é um exemplo de despesas de caráter continuado. Mas isso acontece com despesas de pessoal, com questões do MCASP. Por isso que a melhor forma de você estudar é por questões. Você vai entender como as bancas cobram e, claro, se você já tem um edital específico que você pretende ser aprovado, o ideal é que você faça questões focadas para aquela banca. Mas caso o seu edital não saiu, você ainda não tem em vista nenhum concurso para fazer, o ideal é que você vá fazendo com diversas bancas para entender qual a pegadinha que uma faz, qual a pegadinha que a outra faz, qual é aquela pegadinha que cai para todas as bancas, que todos tentam te confundir. Isso é muito interessante. Nós temos ainda bastante questões para fazer, mas só estou fazendo esse contexto para que você entenda que, por isso que é muito importante que após você ver a teoria, você faça muitas questões. Então, toda aula aqui, após eu trazer a teoria, em alguns casos eu trago 20 questões, 25, 15, dependendo se são questões maiores, mas é uma forma de massificar aquele conhecimento que você adquiriu. Então, por isso que é muito importante que você faça questões além de pegar a teoria, quando for pegando assuntos novos. Continuando aqui, indo para a próxima questão. Banca Avança São Paulo para o cargo de comprador. Prefeitura de Caconde. Consoante a Lei Complementar 101 de 4 de maio de 2000, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: alternativa A, indenização por demissão de servidor ou empregados. B, de compensação financeira a bem do Estado. C,
de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência do servidor público. D. De previsão de equilíbrio futuro das despesas públicas, apresentando novas fontes geradoras de receita. E alternativa E. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Então, aqui na alternativa E, ele fala que tem a compatibilidade com o PPA, com a LDO e com a LOA. E caso você já tenha visto as outras aulas, sabe que esses são os nossos instrumentos em relação ao orçamento. PPA, LDO e LOA são integrados, são temas muito importantes para quem vai fazer concurso na área de contabilidade e diversas outras áreas também administrativas. É algo importante que vocês saibam quais são essas ferramentas do planejamento do orçamento. Então, essa aqui é a alternativa mais completa, não temos nem muito o que analisar em relação às outras alternativas. Então, a alternativa E é o nosso gabarito. Próxima questão, MS Concursos. Ano de 2024, cargo de contador, Câmara Municipal de Mirante da Serra. A geração de despesas requer um cuidadoso planejamento e controle por parte dos gestores públicos, visando garantir a responsabilidade na gestão de recursos públicos. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal e sua execução por um período superior a 2 exercícios é denominada. Agora nós vamos, alternativa A, despesas discricionárias. B, despesas obrigatórias de caráter continuado. C, despesas com pessoal. E D, renúncia de receita. Questão tranquila também. Nosso gabarito, alternativa B, despesa obrigatória de caráter continuado. Próxima questão, objetiva concursos. Ano de 2024, para o cargo de agente de controle interno, Prefeitura de Senador Salgado Filho. Em relação à despesa obrigatória de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Alternativa A. Antes pulei aqui o comando da questão. Considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente obrigação legal e sua execução por um período superior a, temos aqui a lacuna, X exercícios. Então nós vamos ver 3 exercícios, B, 2 exercícios, C, 4 exercícios e D, 6 exercícios. 4, como nós já vimos em relação ao PPA, está errado. 6 seria acima do mandato do gestor, então também não faria sentido. Na pior das hipóteses, você ficaria em dúvida entre a A e a B. E você vai lembrar da letra da lei. No exercício I, mais 2. No máximo, você poderia ficar em dúvida em relação a esse exercício mais 2, imaginando que o correto seria 3, que iria completar 3, mas essa alternativa também está errada. O correto é a alternativa B, 2 exercícios. Pode acabar gerando uma confusão em relação ao exercício mais 2, mas sempre lembra dos 2. E aí você não vai errar esse tipo de questão. Então, o que preenche aqui o gabarito é a alternativa B, 2 exercícios. Próxima questão, Avança São Paulo, ano de 2023, caiu para procurador jurídico para a Prefeitura de São Lourenço da Serra. E
como vocês podem ver, é um tema muito importante, que cai não só para contador, economista, analista de planejamento, cai também para procurador jurídico. Mesmo as pessoas com formação em direito, que tentam aqueles cargos privativos para formação em direito, esse é um tema tão importante que ele cai para diversos outros concursos, não só para contador. Quanto às despesas públicas, nos termos da Lei Complementar 101 de 2000 é incorreto, então aqui a banca nos fez o favor de deixar destacado, em alguns casos eles deixam em minúsculo ou colocam um texto que você não consegue nem entender que é para procurar errada. Nesse caso, ela minimamente já facilitou aqui a nossa vida e deixou destacado que é para procurar a incorreta. Alternativa A declaração do ordenador de despesa de que o aumento desta tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias é totalmente, olha só que chamou a atenção, dispensável. Isto é, não precisa, em nenhuma hipótese, acompanhar a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa para que esta seja regular e adequadamente autorizada. Uma dica em relação a concursos: toda aquela palavra afirmativa, no mínimo, tem que levantar um ponto de interrogação na sua cabeça. Então, sempre, somente, nunca, jamais, sempre você tem que ficar ali com um ponto de interrogação que essas afirmações, por completo, podem acabar sendo alternativas erradas. Agora vamos analisar a letra B. B. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado da estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que se deve entrar em vigor e nos dois subsequentes. C. Considera-se adequada com a lei orçamentária anual a despesa objeto de dotação específica e suficiente ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados nos limites estabelecidos para o exercício. E D. Considera-se compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a despesa que se conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não infrinja qualquer de suas disposições. E a alternativa E, a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa será acompanhado de declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o PPA e com a LDO. Então, a despesa ela vai ter adequação com a LOA e compatibilidade com a LDO e com o PPA. Nesse caso aqui, nós estamos procurando a alternativa incorreta. E como nós vimos aqui na alternativa A, ele fala que esse documento é dispensável, que é exatamente o contrário do que diz, por exemplo, a alternativa E. Então, nós já sabemos que o nosso gabarito é a alternativa A, é a única incorreta dessas 5 afirmativas. E algo que já me chamou a atenção, a partir do momento que você está lendo a alternativa, é quando ele fala totalmente dispensável. Por isso até que eu fiz aquele grifo, e recomendo quando você estiver estudando na sua prova também, faça grifos de palavras que chamam a atenção. Então, totalmente dispensável. Como assim no orçamento um documento desse vai ser totalmente dispensável? Então, é algo que minimamente ia chamar a sua atenção na hora da prova e que você já poderia considerar como errada. Agora, partindo para a próxima questão. Banca IADES, ano de 2023, analista de desenvolvimento e fiscalização agropecuária, especialidade administrador. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, são consideradas despesas obrigatórias de caráter continuado aquelas. Alternativa A, assim definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. B, que impliquem repasse de recursos da União para os municípios. C, que fixam para o ente obrigação legal
de sua execução por um período superior a 2 exercícios. D. Associadas à prestação de serviços públicos de segurança, saúde e educação. E E. Decorrentes de ação transitada em julgado. Aqui, logo de cara, nós poderíamos eliminar a alternativa E, porque não faz sentido. Até o momento não vimos nada em relação à ação transitada em julgado. Para os outros, nós vemos que são alternativas que tentam nos confundir, mas a única que está integralmente correta é a alternativa C, o nosso gabarito. Fixam para o ente obrigação legal da sua execução por um período superior a 2 anos. Então, nosso gabarito, letra C. Vamos para a próxima questão. Banca IADES também, ano de 2024, para o cargo de técnico especializado, com especialidade de administração. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 2000 considera-se despesa de caráter continuado aquela. Alternativa A. Derivada unicamente de lei. Então, olha mais um exemplo de palavra totalmente informativa. Derivada unicamente de lei. Como nós já vimos até agora, ela não é única e exclusivamente de lei. Então, já é uma alternativa que podemos excluir. B. Que fixa a obrigação para 2 exercícios consecutivos. Já deixamos aqui o pontinho de interrogação na alternativa B. C. Derivado de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a 2 exercícios. D. Destinada exclusivamente ao custeio de despesas com pessoal, benefícios sociais e custeio da máquina pública. E a alternativa E, derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que, devidamente liquidada e inscritas em restos a pagar processados do exercício. Então, nesse caso aqui, a banca tentou dar uma confundida, esse aqui não teria nada a ver em relação a uma DOC, falando que ela precisa ser devidamente liquidada. Tentou confundir ali mais de um tema para o candidato. Nesse caso, nosso gabarito é a alternativa C. Derivado de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal da sua execução por um período superior a 2 exercícios. Próxima questão, também caiu para procurador do município, Prefeitura de Guarulhos. Ano de 2024 foi para a banca Avança São Paulo. É correto afirmar, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, que considera-se obrigatório de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a alternativa A, 1 exercício, B, 2 exercícios, 3 exercícios, 4 exercícios ou 5 exercícios. Como nós já vimos, a DOC ela é superior a 2 exercícios. Então, nosso gabarito é a alternativa B de bola. Próxima questão. Banca FGV, ano de 2023, cargo analista de planejamento e orçamento. Prefeitura do Rio de Janeiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi aprovada há mais de 20 anos, com uma série de regramentos para disciplinar as finanças dos entes governamentais. Tendo em vista o equilíbrio fiscal, esses regramentos
inclui conceitos, parâmetros, limites e exigências e vedações. Nesse contexto, ao conceituar despesa obrigatória de caráter continuado, a LRF dispôs que uma das suas características é a. Ser derivada de investimentos executados para expandir e aperfeiçoar a ação pública. B. Incluída nos programas estratégicos do Plano Plurianual em vigor do exercício referência. C. Ser uma despesa corrente derivada de lei com obrigação de execução por um período superior a 2 exercícios. D. Ter fonte de custeio autorizada pelo Poder Legislativo quando se tratar de operação de crédito. E E. Ter impacto não significativo nas metas dos resultados primário definido da LDO. Para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa C, uma despesa decorrente derivada de lei com obrigação de execução por um período superior a 2 exercícios. E como a gente pode ver também, em relação a essa banca, um tema que é relativamente fácil, uma banca consegue elaborar uma questão difícil. Então, dependendo do seu concurso, como for a banca pode interferir. Então, como vocês podem ter visto, em alguns concursos federais, por exemplo, e o mais famoso deles, a Receita Federal, pessoas que tiraram, por exemplo, 70% da nota, conseguiram aprovação num cargo que paga 30 mil reais, ao final da carreira 50 mil reais, mas era uma prova muito mais difícil. Então, a nota acaba se tornando um pouco mais baixa, o que geralmente é o contrário de bancas menores e de concursos menores, como, por exemplo, algumas prefeituras, que, por ser relativamente mais fácil a prova, acaba que você precisa estar bem melhor preparado, porque vai te exigir uma nota maior para que você seja competitivo. Claro que isso nem se compara, por exemplo, a alguns outros cargos. Quem já deu uma olhadinha em relação aos concursos já deve ter visto alguns cargos de nível médio que pagavam bem, onde os primeiros colocados acertaram a prova toda, por exemplo. Isso já não acontece com o cargo de contador. Pode ser sim que um ou outro concurso, o primeiro colocado acertou a prova inteira, mas geralmente, com 80% você já está competitivo em todas as provas que você for fazer para o contador. Pode ser que a prova venha um pouco mais difícil, os primeiros lugares fiquem até, por exemplo, com 75%, ou que a prova venha um pouquinho mais fácil, e aí sim você vai precisar passar até da casa dos 90%. Claro que cada concurso tem a sua história, cada competição é uma competição diferente, mas partir do pressuposto que você já está tendo, em média, 80% de acerto nas suas questões, você sim já pode se considerar competitivo. E isso eu me refiro não só à matéria, por exemplo, de contabilidade pública, e em alguns casos, cai informática, português, matemática, raciocínio lógico, estatística. Então, são outros tópicos importantes também que você não pode deixar e focar, por exemplo, só na contabilidade, porque a nossa prova não cai só contabilidade. Então, você tem sim que estar aprendendo e melhorando cada vez mais no seu português, matemática, nos conhecimentos em informática, e isso vai te ajudar como um todo. Além também dos direitos. O direito administrativo, o direito constitucional, vão te ajudar bastante rumo à sua aprovação. Então, é um todo que vai tornar você um candidato cada vez mais competitivo em busca da sua aprovação. Não é porque você vai se despontar muito em uma questão, em um tópico em si da matéria, que você vai ser aprovado. É uma conjunção de fatores. Agora, continuando aqui, como a gente viu, nosso gabarito é a alternativa C. Até para essa aula não ficar muito longa. Próxima questão. VUNESP, ano de 2023, Procurador Jurídico, cidade de Guararapes. Prefeito do município X pretende criar benefício assistencial permanente a fim de pagar a aposentadoria a pensionista do município. Auxílio equivalente a R$100 por mês. A título de reembolso de despesa com plano de saúde, a respeito dessa proposta, é correto afirmar com base na legislação nacional que... Então, o que a gente pode entender dessa historinha? O prefeito, por algum motivo, vai criar um auxílio que vai ser contínuo. Como nós sabemos, ele vai ser acima de 2 exercícios. Então, agora nós vamos para as alternativas. Alternativa A. Benefícios de natureza assistencial não podem ser enquadrados como integrantes da Seguridade Social. Então, essa alternativa aqui está errada.
Mais para frente vocês vão conhecer os outros tipos de orçamento. Então nós temos o orçamento de investimentos, onde, por exemplo, na federação vai entrar as empresas públicas. Nós temos o orçamento de seguridade social e nós temos o orçamento fiscal. São 3 tipos de orçamento diferentes. Aqui ele fala em relação à seguridade social e fala que a assistência não vai ser enquadrada nesse orçamento, o que já deixa essa alternativa errada, porque um seguro, um auxílio, entra sim no orçamento de seguridade social. Então, nesse caso, podemos eliminar a alternativa A. E um outro mito que muitas pessoas falam em relação aos concursos é a questão da banca. Algumas pessoas falam que a Vunesp é um pouco mais fácil, mas em alguns casos a banca vai subir um pouco o sarrafo. Então, nesse caso aqui, foi uma prova para procurador. Então, você pode ver que um tema, como eu falei anteriormente, o tema fácil, eles acabaram cobrando de uma forma mais difícil. Então, não é só saber, por exemplo, que a despesa de caráter continuado tem que ser acima de 2 anos e tem que ter uma contrapartida. Aqui eles contam uma história para que o candidato interprete à medida dos conhecimentos que ele tem. Então, foi uma questão um pouco mais elaborada, por exemplo. Agora, a alternativa B. Por se tratar de pagamento a ser realizado a aposentados e pensionistas, trata-se de benefício de natureza previdenciária, devendo ser demonstrada a fonte de custeio total. A fonte de custeio, ela tem, sim, que ser demonstrada, mas não necessariamente ela é um benefício de natureza previdenciária, só porque é pago para aposentados. Então, também a alternativa errada, podemos eliminar. C. Se trata de despesa obrigatória de caráter continuado, sendo necessário apresentar a estimativa do impacto financeiro orçamentário e a origem dos recursos para seu custeio. Até aí está correto. Vamos ver a alternativa D. O benefício pode ser criado mediante decreto por se tratar de pagamento a ser realizado apenas a servidores públicos e seus dependentes. Esqueceu de falar que precisa ter outros requisitos. E a alternativa E, por se tratar de despesa na modalidade subvenção social, do tipo contribuições, a sua criação depende de lei específica também. Está errado. Nosso gabarito, então, alternativa C, de casa. Podem ver que essa questão foi um pouco mais elaborada. Próxima questão foi para comprador da Prefeitura de Peruíbe. Quanto à geração da despesa, sabe-se que, quando a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, tal processo será acompanhado de: alternativa A, cálculo do impacto orçamentário financeiro no exercício anterior, bem como a estimativa de gastos até o final da gestão em que ela entrar em vigor. B, evolução do patrimônio líquido também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. C, despesa, objeto de dotação específica é suficiente ou que esteja abrangida pelo crédito genérico, de forma que, somadas todas as despesas da mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício. D, declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e a compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Até o momento, essa é a mais correta. E a alternativa E, previsão dos empenhos e licitações de serviços, fornecimentos de bens, execução de obras para inclusão no fluxo financeiro. Então, aqui não está respondendo muito o que foi pedido no comando da questão. Então, nosso gabarito é a alternativa D de dado. Próxima questão, banca FEPES, ano de 2024, contador, Prefeitura de São José. De acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo, normativo, que fique para o ente obrigação legal a sua execução por um período superior a 2 exercícios, considera-se como: alternativa A, fixa de manutenção estável, B, definitiva de aplicação perpétua, C, ininterrupta de prática constante. Pode ver que aqui eles usaram só
sinônimos, para te confundir. D, permanente, de execução forçada. E E, obrigatória, de caráter continuado. Esse é o nosso gabarito. Letra E. Próxima questão, Banco FCC, uma banca bem conhecida, analista judiciário, TRT da 18ª região, especialidade administrativa. Consideram-se despesas obrigatórias de caráter continuado, de acordo com a Lei Complementar 101 de 2000, as despesas derivadas de lei que fixem para o ente público a obrigação legal de: alternativa A, distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses. B, distribuir materiais educacionais por um período de 12 meses e construir moradias populares por um prazo de 12 meses. C, prestar atendimento clínico cirúrgico gratuito para cães por um período de 20 meses e adquirir transportes escolares por um prazo de 6 meses. Alternativa D, distribuir cestas básicas por um período de 30 meses e prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses. Alternativa E, fornecer medicamentos para 2 crianças por um período de 15 meses e preparar estradas danificadas por um prazo de 12 meses. Então, para essa questão, o nosso gabarito é a alternativa D. E qual foi a pegadinha nesse caso? Aqui na alternativa A, ele fala que vai distribuir os materiais por 12 meses. Isso aqui tem um custo. E prestar serviço de apoio psicológico gratuito por um período de 36 meses. Nesse caso aqui, a gente ia precisar de uma certa interpretação da lei e da alternativa. Então, ele disse que por 12 meses ele está distribuindo material, então tem um custo. E o apoio psicológico gratuito, ele não fala que ele vai pagar, por exemplo, uma clínica de psicologia particular onde a população daquela cidade pode frequentá-la. Então, nesse caso, ele não fala isso. Ele fala apenas que é psicológico gratuito. Então, ele pode pegar, por exemplo, funcionários da própria prefeitura para fazer esse trabalho. E aí não vai ser uma despesa de caráter continuado, porque aquele funcionário ele já vai receber o salário de qualquer forma. Então, por isso que a alternativa A está incorreta. Caberia um pouco mais de interpretação. Na B, em relação a distribuir materiais educacionais por 12 meses e construir moradias populares por 12 meses, eu vou dar um exemplo apenas para ilustração. A pessoa poderia pensar, por exemplo, 12 meses mais 12 meses dá um ano. Mas nesse caso, são correlatos. Então ele vai começar em janeiro e vai até dezembro fazendo uma medida. A outra medida também começa em janeiro e vai até dezembro. Em nenhum momento fala que quando terminar a primeira vai começar no mês seguinte a outra e vai se estender. Então nos dois casos elas são medidas de um ano. Então a alternativa B também está errada. E a C, prestar atendimento cirúrgico gratuito para cães por um período de 20 meses e adquirir transportes escolares por um prazo de 6 meses. Nesse caso aqui, é o mesmo. Por mais que eles falem, vamos contratar clínicas particulares de veterinários para que os cidadãos levem os seus animais até lá para fazer as cirurgias, 20 meses ainda é menor do que 2 anos. Então, também está errada essa alternativa. Como nós vimos, a D é a alternativa correta. E a alternativa E, fornecer medicamentos para 2 crianças por um período de 15 meses
e reparar estradas danificadas por 12 meses. Também 15 meses não vai ser 2 anos, e 12 meses também, como eles vão começar juntos, também não vai bater aquela questão dos 2 anos. Então essa também não seria o nosso gabarito. Então, nossa alternativa, a única correta, é a alternativa D. Essa questão deu um pouquinho mais de trabalho. Claro que esse concurso é um concurso de nível superior para um cargo do Tribunal Federal. Então, por mais que o tópico seja fácil, essa questão exigiu sim um pouco mais de pensamento em relação a ela, mas serviu bem para a gente treinar. E acredito que muita gente que está vendo esse tópico pela primeira vez conseguiu ainda acertar essa questão. Então você pode ver que o seu estudo, por mais que você esteja iniciando, por exemplo, eu quero um cargo que seja de 5 mil de salário, seja 3 mil de salário, por exemplo, é possível com o mesmo estudo desse cargo que você deseja, depois você fazer provas, por exemplo, para 20 mil de salário, 25 mil, caso seja do seu interesse. Então, o conhecimento você já vai ter. Cabe a você decidir se você vai querer continuar ou não, mas o conhecimento, de qualquer forma, você vai ter e vai precisar aprender sobre essas leis. Agora, a próxima questão foi da banca Objetiva Concursos, ano de 2023, agente administrativo, Prefeitura de Novo Xingu. Em conformidade com a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se obrigatório de caráter continuado despesa corrente derivada de, alternativa A, acordo ou convênio que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a um exercício. Então, até já marquei essa que, nesse caso, para essa bateria de questões que nós já vimos, superior a um exercício torna essa alternativa inteira incorreta. B. Qualquer ato normativo que fixe para o ente a obrigação legal da sua execução por um período superior a 4 exercícios. Esse 4 exercícios também nós já vimos que está errado. C. Ato administrativo que fixe para o ente uma obrigação legal a sua execução por um período superior a 3 exercícios. E D. Lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal da sua execução por um período superior a 2 exercícios. E qual é a pegadinha dessas duas alternativas? Se o comando da questão estivesse falando em relação a uma situação que gera uma despesa de caráter continuado, a alternativa C estaria certa. Um ato que fixou para o ente a obrigação legal da sua execução por um período de 3 exercícios. 3 exercícios é acima de 2, então estaria certo. Porém, o que o comando da questão quer saber é a letra da lei, é exatamente como está escrito na lei. Então, isso que faz com que a alternativa C esteja errada. Não é assim que está escrito na lei. A lei está falando em relação a superior a 2 exercícios, conforme está escrito na alternativa D. Então, por isso que a alternativa C está errada. E esse cai naquele mesmo exemplo que eu falei anteriormente para vocês, que pode ter sim uma alternativa que tem um texto correto, que fala alguma coisa que faz sentido. Porém, isso que está sendo falado nessa alternativa não é o que está respondendo exatamente aquilo que está sendo perguntado. Então, muito cuidado com isso para essa questão, a alternativa D, e acredito que muitas pessoas podem ter caído nessa pegadinha, mas é por isso que as outras alternativas estão erradas e o gabarito é a letra D. Agora, a próxima questão, banca Sebrasp, CESP, muito conhecida por muitos concurseiros. Ano de 2024, o cargo foi para Procurador do Estado do Paraná. Então, nós vemos que é um cargo de um ótimo prestígio, uma ótima remuneração, e também cai esse tipo de conteúdo. Fica até uma dica para você, caso tenha mais de uma formação também, outros concursos de outras formações também caem esse tipo de conteúdo, então você vai estar aproveitando até caso você faça provas para outros cargos. Agora, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente público, poder público, uma obrigação legal e sua execução por um período superior a 2 exercícios é considerada uma despesa A, de capital, B, de caráter continuado, C, não continuada, de caráter obrigatório, D, financeira e E, discricionária.
o nosso gabarito é a alternativa B, despesa obrigatória de caráter continuado. Acredito que depois de todas essas questões que você fez, essa foi uma questão tranquila para você. E nós chegamos ao fim da nossa bateria de questões. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você. Então, caso caia na sua prova ou nos seus estudos, você se depare com outras questões resolvendo provas anteriores sobre o tema de despesas de caráter continuado, creio eu que você não vai ter problemas para resolver e garantir mais um ponto na sua prova. Então, por essa semana, foi isso. Espero que eu tenha te ajudado. Desejo para você bons estudos e até o próximo vídeo.